programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais um especial em informação. Cá estamos de novo para levar este programa até si, onde se inclui informação do dia-a-dia, a questão da Covid e, mais tarde, a linha aberta. A partir de janeiro, os beneficiários da Segurança Social nos Estados Unidos vão receber cerca de 5,9% a mais nos seus cheques de reforma, por causa da inflação. Assim, quem tiver um cheque de $1.000 passará a receber mensalmente mais $59. A administração do Social Security anunciou hoje, quarta-feira, que os beneficiários receberão um aumento de quase 6% nas reformas do próximo ano. O aumento nos benefícios é destinado a quase 70 milhões de pessoas, beneficiando de um aumento da inflação causado pela escassez de produtos e trabalhadores e outras interrupções económicas causadas pela pandemia da Covid-19. Os cheques começam a chegar para a maioria dos destinatários em janeiro do próximo ano. No final de dezembro, cerca de 8 milhões de beneficiários do Programa de Renda de Providência Complementar, da Previdência Social, que é para pessoas com deficiência ou que recebem poucos rendimentos, começarão a receber pagamentos maiores. O aumento da inflação contribuiu para que a Administração da Segurança Social determinasse que o aumento do custo de vida, ou COLA, será de 5,9% em 2022. Outros ajustes, que entram em vigor em janeiro de cada ano, baseiam-se também no aumento dos salários médios. Segundo a administração, com base nesse aumento, o montante máximo de rendimentos sujeito ao Imposto de Segurança Social aumentará de $142.800 para $147.000. O governo disse ainda que os beneficiários irão receber um aviso em dezembro sobre o aumento destes pagamentos. Normalmente, o aumento do COLA tem sido de 1 a 2% ao ano. No auge da grande recessão, em 2009, os benefícios aumentaram 5,8% para 50 milhões de pessoas, o que na época foi o maior aumento em mais de um século. Este aumento de 5,9% é o mais elevado desde há 40 anos. Mas, naturalmente, que com o aumento dos produtos e dos artigos que se compram, obviamente, ou o custo de vida, esse aumento é substancial, de maneira que os 5,9% até certo ponto não serão suficientes para muitos dos reformados poderem ter acesso aos seus bens essenciais de consumo. No entanto, 5,9% já se sabe que é o maior aumento desde há muitos anos esta parte. Para os especialistas dos serviços preventivos dos Estados Unidos, o uso diário da aspirina, isto é muito importante, pode ajudar a prevenir ataques cardíacos e de acidente vascular cerebral em alguns casos, mas também pode causar efeitos adversos graves, como hemorragias internas. A ingestão diária de aspirina para reduzir o risco de ataque cardíaco ou acidente vascular cerebral não deverá ser mais recomendada para pessoas com 60 anos ou mais nos Estados Unidos da América, disseram esta quarta-feira especialistas norte-americanos. Trata-se de uma reviravolta no tema que preocupa milhões de cidadãos norte-americanos, uma vez que é uma prática muito difundida nos Estados Unidos. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte nos Estados Unidos. Por seu lado, as pessoas de 40 a 59 anos, em risco, mas sem histórico de doenças cardiovasculares, devem tomar a decisão de começar o tratamento de forma individual junto dos médicos, segundo os especialistas. Desde 2016, especialistas da Task Force dos Serviços Preventivos dos Estados Unidos, cujas recomendações são amplamente seguidas, aconselham aspirina para pessoas com cerca de 50 anos, com 10% de risco de sofrerem ataque cardíaco ou AVC nos 10 anos seguintes. Os especialistas também acreditavam que as pessoas de risco na faixa dos 60 anos podiam realizar esse tratamento de prevenção com base numa decisão pessoal. Mas durante vários anos, as investigações colocaram em causa as recomendações norte-americanas. A aspirina torna o sangue mais fino, o que evita a formação de coágulos sanguíneos e ajuda a reduzir o risco de ataque cardíaco ou AVC. Hoje, no entanto, os especialistas perceberam que esses benefícios não eram suficientes para, em pessoas mais velhas, compensar o aumento do risco de hemorragia
especialmente no cérebro ou nos intestinos. As novas recomendações ainda não são definitivas, estando ainda sujeitas a um período de debate público até ao início do mês de novembro. A comunicação da Task Force acrescenta que as novas recomendações não se aplicam a pessoas que tomam aspirina depois de já terem sofrido um AVC ou um ataque cardíaco. É estimado que cerca de 600 mil norte-americanos sofrem um primeiro ataque cardíaco e que cerca de 610 mil sofrem o primeiro AVC todos os anos. O uso da aspirina para reduzir o risco de doenças cardiovasculares costuma ser iniciado de forma espontânea pelos norte-americanos. De acordo com um estudo de 2017, eram 23,4% que usavam aspirina. Portanto, é importante que tenha em conta que se já teve um AVC, a continuidade do uso da low dose, da aspirina, de dose baixa, deve continuar ou deve permanecer. O estado de graça do presidente Biden parece ter chegado ao fim. Os democratas estão alarmados com as sondagens negativas do presidente Biden, especialmente eleitores negros, hispânicos e mulheres. A retirada das Forças Armadas dos Estados Unidos do Afeganistão, a perspectiva de os Estados Unidos não pagarem as suas dívidas, o projeto das infraestruturas em impasse no Congresso, a inflação e outras questões políticas, como a imigração, são problemas para o presidente Biden, cuja popularidade está a cair a pique. O atual apoio de Biden entre os independentes é semelhante ao apoio do grupo a Trump durante a sua presidência, cerca de 35%. O presidente ainda mantém a aprovação de 90% dos democratas, que já foi de 98%, de acordo com a Gallup. O que é diferente para Biden em comparação com Obama e o que continua a arrastá-lo para baixo é a pandemia, as expectativas do público de que a vida volta ao normal. Em janeiro, 61% dos eleitores independentes disseram ao Gallup que aprovavam o desempenho de Biden no cargo. A última pesquisa mostra que o seu apoio caiu para 37% entre os independentes. Uma pesquisa de outubro descobriu também que o número de americanos que esperam que demore um ano a partir de agora antes de poderem voltar à vida normal triplicou de 9% no início de junho para 30% neste mês. Como a Covid-19 não vai desaparecer tão cedo, Biden e os democratas terão que enfrentar esses ventos contrários à medida que se aproximam do meio do mandato de 2022, onde correm o risco de perder a Câmara e o Senado. E hoje Biden já começou por tentar reverter toda esta campanha de negativismo que há em relação à sua imagem, porque hoje, à tarde, dirigiu-se ao público em geral num comunicado feito na Casa Branca, dizendo que vai resolver rapidamente o problema dos produtos e artigos que não chegam às prateleiras dos mercados, supermercados e lojas norte-americanas, aumentando o valor desses produtos. Importante referir que um dos temas que é importante falarmos é a questão do vinho que chega aos Estados Unidos, importado de França e de outros países europeus, que chega a preços que são praticamente absurdos. Falamos, por exemplo, de um vinho francês que se vendia antes de 2020 por $500 a garrafa e que hoje está no mercado pela falta por $5.000 a garrafa. A Câmara dos Representantes norte-americana aprovou na terça-feira, portanto ontem, o aumento do limite da dívida pública federal, com a votação a seguir as linhas partidárias por 219 votos contra 206. A Câmara dos Representantes norte-americana aprovou o aumento do limite da dívida pública federal com 219 votos a favor e 206 contra. Esta aprovação, depois da do Senado, afasta temporariamente o cenário de que os Estados Unidos possam entrar num inédito incumprimento por incapacidade de obtenção de financiamento para o serviço da dívida, o que dizimaria a sua economia e teria ondas de choque no mundo. O facto de este aumento do limite estar delimitado no tempo até o início de dezembro significa que o problema vai voltar a colocar-se antes do final do ano. O aumento de 480 mil milhões de dólares, que eleva a dívida para 28,9 bilhões de dólares, tinha sido aprovado no Senado na semana passada, também segundo linhas partidárias, por 50 votos contra 48.
O presidente Joe Biden pode assinar a lei esta semana. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, tinha avisado que as medidas de recurso para evitar o incumprimento executar-se-iam na segunda-feira, dia a partir do qual seria incapaz de cumprir os compromissos financeiros do governo. Um incumprimento teria profundas consequências nos mercados financeiros internacionais que assentam na confiança oferecida pela dívida pública dos Estados Unidos. A Rússia propôs aos Estados Unidos da América reverter as sanções que têm restringido as missões diplomáticas, salientando a forte oposição de Moscovo a qualquer presença dos Estados Unidos nas antigas nações soviéticas na Ásia Central após a retirada norte-americana do Afeganistão. A Rússia propôs ontem aos Estados Unidos reverter as sanções impostas nos últimos anos que têm restringido as missões diplomáticas, reafirmando forte oposição a qualquer presença militar dos norte-americanos na Ásia Central. A proposta russa foi feita durante as negociações entre a subsecretária de Estado para Assuntos Políticos dos Estados Unidos, Victoria Nuland, e o vice-ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Ryabkov. O representante russo advertiu também que a continuidade da política de confronto dos Estados Unidos em relação à Rússia pioraria ainda mais os laços diplomáticos e sugeriu que se adotasse uma abordagem realista com base na igualdade, levando em conta os interesses mútuos. A Rússia concordou em retirar Victoria Nuland da lista de autoridades norte-americanas sancionadas para permitir a visita, tendo os Estados Unidos respondido com o visto para Konstantin Gerontsov, um diplomata russo que lida com questões de controle de armas. Victoria Nuland chegou hoje a Moscou para uma visita de 3 dias, na qual serão abordadas questões bilaterais, regionais e globais. A embaixada norte-americana na Rússia descreveu no Twitter como construtivas as reuniões da subsecretária de Estado para os Assuntos Políticos dos Estados Unidos, sem adiantar mais pormenores. Por seu lado, o diplomata russo descreveu a conversa como direta e profissional, salientando a forte oposição de Moscovo a qualquer presença dos Estados Unidos nas antigas nações soviéticas da Ásia Central após a retirada norte-americana do Afeganistão. A sexta aparição de Fátima teve lugar hoje e ontem, portanto, no Santuário de Fátima. Hoje foi o Adeus à Virgem, pela primeira vez sem restrições nos últimos 2 anos. Desde 2019 que o Santuário de Fátima não registrava também uma moldura como a de terça à noite, ontem à noite, em que milhares de peregrinos assistiram às celebrações da Peregrinação Internacional Universitária, presidida pelo cardeal brasileiro Sérgio da Rocha, arcebispo de São Salvador da Bahia. O tema da pedofilia não foi esquecido. Milhares de peregrinos encheram o Santuário de Fátima na primeira peregrinação sem restrições desde o início da pandemia de Covid-19, que participaram nas celebrações dos 104 anos das aparições, que foram presididas pelo cardeal brasileiro Sérgio da Rocha, arcebispo de São Salvador da Bahia. Peregrinar é dom, é graça, mas também é compromisso, oportunidade singular para dar passos de conversão e vida nova. Em Fátima, Nossa Senhora continua a nos convidar à conversão, à oração e à penitência, referiu o cardeal na homilia de ontem à noite. Vindo do Brasil, onde a pandemia tem atingido níveis de infecção e mortes alarmantes, o arcebispo lamentou o que considera ainda mais grave do que o negacionismo teórico, uma espécie de negacionismo na prática, como se negassem, pelo modo de se comportar, tão ou mais grave do que teoricamente, e ainda mais grave quando, por parte dos que estão ao serviço do povo, desses espera-se uma redobrada responsabilidade, concluiu. Este foi um regresso entusiasmado dos peregrinos ao santuário, sem limitações de presenças, fora dos círculos pintados no chão durante os tempos mais duros da pandemia. O tema da pedofilia não foi esquecido, já que paira como uma nuvem sobre a Igreja Católica, e as ondas de choque que acabam por fazer sentir no resto do mundo não foram esquecidos, com o bispo de Leiria, António Marto, a referir que a Igreja não pode passar ao lado do tema, referindo que todas as ações que tiverem de ser feitas devem ser feitas. Não devemos ter uma atitude de contemplação. Esta peregrinação inicia um novo ciclo marcado pela esperança.
Referiu o bispo que estamos a vencer a pandemia, começamos a ter uma nova normalidade que nos convoca ao cuidado, sem escamotear que foram tempos difíceis e que ainda havemos de experimentar, porventura, muitas dificuldades, pois as consequências reais e efetivas da pandemia, do ponto de vista económico e social, poderão não estar ainda todas contabilizadas. Ainda assim referiu, é com muita alegria que vê o santuário com outro colorido, embora longe de outros tempos. Aqui nas nossas comunidades, as paróquias de Nossa Senhora de Fátima, de Newark e Elizabeth realizaram ontem as suas tradicionais procissões em honra de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Foi no dia 17 de outubro de 1917 que ocorreu a sexta aparição da Senhora aos Pastorinhos. A sexta aparição de Nossa Senhora aos Pastorinhos na Cova da Iria ocorreu em 13 de outubro de 1917. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Desde então que a data é celebrada em todo o mundo, percorrendo as comunidades portuguesas que dedicam as suas procissões a Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Em Newark e Elizabeth, as paróquias portuguesas seguiram a tradição e percorreram várias artérias para lembrar a sexta aparição de Nossa Senhora aos Pastorinhos. Em ambas as paróquias, as procissões foram acompanhadas por centenas de fiéis numa clara demonstração de fé. Segundo reza a lenda, a 13 de outubro de 1917, o céu de Fátima era um daqueles pós-chuva, com nuvens muito escuras. Essas nuvens escuras, mais baixas, teriam escondido 2 dos 3 sóis, quando o parélio começava, dando a impressão de que o sol se deslocou instantaneamente para um canto do horizonte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Todos conhecem as festas do Espírito Santo nos Estados Unidos. Mas não é só nos Estados Unidos que a festa é celebrada. Contudo, foi inaugurada em Alenquer uma exposição chamada Espírito Santo Migrante, que vai estar exposta até 20 de novembro. Portanto, se vai a Portugal nestes dias, aproveite. Olá, boa tarde. O meu nome é Catarina Faria e eu sou curadora da exposição Espírito Santo Migrante, que está patente aqui no Convento de São Francisco, em Alenquer, até dia 20 de novembro e espero muito que venham ver. É uma exposição que fala sobre as festas do Espírito Santo desde as suas origens aqui em Alenquer, da importância da Rainha Santa Isabel neste culto, até chegar aos Estados Unidos, que é uma das regiões que tem estas festas com muita força e existem em vários pontos do mundo onde a diáspora açoriana foi forte e mesmo com a colonização portuguesa estas festas circularam e esta exposição tem 2 momentos. Uma que fala precisamente dessa contextualização histórica, mostrando peças aqui de Alenquer, uma coroa do século XVII aqui que fala sobre as festas e sobre as coroações, a importância da coroa associada à Rainha Santa Isabel aqui. Toda a tradição que depois vai circulando por Portugal continental até chegar aos Açores e depois dos Açores, com a diáspora açoriana, chega a muitos pontos e aqui concentramos na costa leste dos Estados Unidos, onde as festas têm muita força e importância na vivência dos açorianos e que ganham especificidades muito próprias naquela região, misturando elementos das festas desde as suas origens com outros elementos associados à cultura americana. Portanto, é uma exposição muito rica que tem objetos, peças daqui de Alenquer, dos Açores e dos Estados Unidos. Tem uma capa da rainha, que é uma capa que surge nos Estados Unidos nas festas da Califórnia e que dizem que faz alusão à Rainha Santa Isabel como mito de origem destas festas. É uma peça muito curiosa precisamente por isso, porque faz a ligação entre Alenquer, Açores e Estados Unidos. Espero que venham, ficaria muito contente por vos encontrar aqui. E é exatamente nos Estados Unidos, sobretudo em New Jersey, na Nova Inglaterra e na Califórnia, que estas festas têm de facto muita gente a ver e muitos peregrinos que se deslocam, inclusive dos Açores, para virem assistir às festas do Espírito Santo. Segundo o Fundo Monetário Internacional, e isto tem a ver já com a Europa, os países mais ricos vão crescer menos. Segundo a diretora adjunta do Departamento de Investigação do FMI, há sempre uma recuperação após uma pandemia, mas neste caso a oferta e a procura não estão de facto ao mesmo nível. A recuperação económica foi revista em baixa na maioria das nações mais ricas devido ao impacto da variante Delta do novo coronavírus, diz o Fundo Monetário Internacional.
O FMI reviu as suas previsões de crescimento para as economias avançadas em 2021, em particular os Estados Unidos, Japão e Alemanha, responsabilizando os contínuos riscos para a saúde, os problemas da cadeia de abastecimento e a elevada inflação. Ainda assim, quando comparado com 2020, há uma evolução significativa e mesmo em relação a 2022, já que as previsões são ainda menos animadoras. O organismo internacional diz que esta revisão reflete as rupturas em termos de abastecimento. Petra Koyeva-Brooks, diretora adjunta do Departamento de Investigação do FMI, explica que estas rupturas são o resultado de uma recuperação muito invulgar. Há sempre uma recuperação após uma pandemia, diz, mas neste caso a oferta e a procura não estão ao mesmo nível. Vimos a procura recuperar, mas ao mesmo tempo a oferta ainda não recuperou e vemos o impacto disso em vários setores. Em relação à zona euro, pergunta a editora de economia da Euronews, não se espera uma recuperação das perdas de 2020, de acordo com a última previsão do FMI, isto apesar de as perspectivas terem sido revistas em alta. O que está a acontecer na Europa e por que é que a situação aqui é tão complicada? Pergunta. A responsável do FMI diz que uma forma de corrigir as coisas e de compreender onde estamos é pensar em que altura é que se voltaria ao nível pré-crise. E a previsão do FMI para a zona euro é que isso venha a acontecer no último trimestre deste ano. Para alguns dos países da zona euro vai acontecer muito mais tarde. Pelo que temos uma grande diferenciação entre os países. E antes de irmos para a questão da epidemia da Covid-19 no Reino Unido, vamos informá-lo que ainda temos hoje informações sobre os reembolsos da TAP. É muito importante que esteja atento em tempo de linha aberta. A gestão inicial da pandemia em Covid-19 no Reino Unido, pelo governo liderado por Boris Johnson, foi um dos maiores falhanços da saúde pública na história do Reino Unido, aponta o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, intitulado Coronavírus, Lições Aprendidas até agora. A gestão inicial da epidemia de Covid-19 pelo governo liderado por Boris Johnson foi um dos maiores falhanços da saúde pública na história do Reino Unido. Esta é a conclusão de um relatório assinado por 2 antigos ministros conservadores, agora membros de uma comissão parlamentar de inquérito. O documento aponta como um dos maiores erros o retardamento do confinamento total. Em entrevista à Sky News, um porta-voz do Executivo rejeitou responsabilidades do governo. Há lições a aprender, mas decidimos com base na ciência. Nós protegemos o Serviço Nacional de Saúde, disponibilizamos rapidamente a vacina, mas aceitamos que, onde houver lições a aprender, nós fazemos-lo. O primeiro caso da Covid-19 no Reino Unido foi detectado a 31 de janeiro de 2020, exatamente um mês depois de a OMS ter sido notificada dos primeiros casos na China. O relatório agora divulgado indica que a reação do governo britânico de retardar o fecho da economia foi uma política errada e provocou um agravamento inicial das mortes que podia ter sido evitado. Já com o processo de vacinação avançado e cerca de 66% da população vacinada, o Reino Unido é atualmente o 4º país do mundo com mais casos de Covid-19 registados e o 8º com mais mortes ligadas ao SARS-CoV-2. E vamos para Portugal. Portugal que somou nas últimas 24 horas mais 828 novos casos e 9 mortes relacionadas com a Covid-19. O relatório de hoje revela que o índice de transmissibilidade voltou a subir. Já o número de internamentos continua a descer. Portugal contabiliza esta quarta-feira mais 9 mortes e 828 novos casos de Covid-19. O boletim da DGS revela que estão internados 335 doentes, menos 10 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 54 doentes, menos 2 do que na terça-feira. Por regiões, Lisboa e Val do Tejo reportou mais 310 novos casos e 2 mortes. Segue-se o Norte, com 236 infectados e 1 morte. O Centro conta com 167 casos e também uma vítima mortal. O Algarve soma 60 contágios e 2 mortes. O Alentejo registra 50 novos casos e 2 óbitos. Nos arquipélagos, os Açores contabilizam 10 infecções e 1 óbito. Já a Madeira não tem registro de novos casos nem de novas mortes. A taxa de incidência desceu e é de 83,2, tanto no continente como a nível nacional. Já o RT, ou índice de transmissibilidade, subiu e é de 0,97 a nível nacional e de 0,98 no continente. Portugal, que já tem 86% da sua população vacinada, é de facto um recorde. Com a pandemia, o setor da restauração em Portugal foi severamente afetado.
A nossa colega Pinky foi até ao restaurante Manhãs, em Fátima, e falou com o Roberto Costa, que nos conta como é que o setor está a recuperar. É certo que a pandemia nos tirou muita coisa, nomeadamente as típicas idas aos restaurantes e as reuniões em família. Contudo, com o alívio das restrições, o setor da restauração voltou em força ao trabalho. Este verão trabalhou-se muito bem, ainda mais do que o ano passado, depois do primeiro confinamento. Este verão trabalhou-se muito mais, mas mesmo muito mais, ao ponto de certamente se ter trabalhado mais do que em 2017, quando a Papa cá veio. Isto porque certamente as pessoas já estavam muito fartas de estar em casa e de não sair, e como já se aliviou um bocadinho e também já é o segundo ano confinado, se calhar as pessoas quiseram sair e quiseram aproveitar um bocadinho. Trabalhou-se muito bem. Depois de 2 confinamentos e de vários meses fechados em casa, os portugueses ganharam mais confiança para se voltarem a reunir à mesa com as suas famílias. Nem sei se é ganhar mais confiança ou não. Se calhar é já esquecer um bocadinho, também já é demasiado, ok? Porque as pessoas já estão fartas de estar em casa. Nós temos que avançar com a nossa vida. E se calhar as pessoas chegaram a um certo ponto que vamos aproveitar um bocadinho. E depois, é assim, houve tantas pessoas que o ano passado, depois do primeiro confinamento, não saíram porque era o primeiro confinamento, era tudo novidade e as pessoas tinham muito mais medo. Chegou só o segundo ano, as pessoas têm que começar a aproveitar, porque senão também começam a flipar, que é mesmo assim. E como nem só de pão vive o homem, também os restaurantes não vivem só dos seus clientes nacionais. A época dos imigrantes é muito esperada pelo setor. Por norma, temos imigrantes que vêm todos os anos, ok? O ano passado não vieram. Portanto, este ano tínhamos os que já não vinham há 2 anos, como tínhamos o que vem todos os anos, daí é certamente de se ter trabalhado mais e havia muita gente. Pronto, muitos imigrantes mesmo. Ainda agora se nota que ainda agora o verão já passou e estamos a trabalhar muito bem. E já começamos a sentir o turista a vir, que deixou de existir há 2 anos para cá. Os americanos, os holandeses, os espanhóis, os brasileiros, canadianos, por aí. Daqui para a frente, o objetivo é recuperar algumas das perdas causadas pela pandemia e abrir as portas para todos aqueles que quiserem entrar. Acho que isto vai dar um boom brutal, mesmo a sério. Acho que vai mesmo se trabalhar muito bem. Vamos precisar para aí de mais 1 ano e meio, 2 anos, para recuperar as perdas que tivemos durante o primeiro confinamento e durante metade do segundo. Mas vamos trabalhar muito bem, mas mesmo muito bem. O turista começa a vir, Portugal é um país com condições, já tem preço para toda a gente, e as pessoas começam a vir, é tranquilo, é seguro. Pronto, vai tudo correr muito bem, vamos trabalhar muito bem, sem dúvida. A esperança pós-pandemia. Os sindicatos dos médicos vão avançar para uma greve em Portugal nos dias 22, 23 e 24 de novembro. A decisão é tomada depois de ser conhecida a proposta do Orçamento do Estado, com os médicos a reivindicarem mais investimento no Serviço Nacional de Saúde e melhores condições. É importante referir também que, ainda esta tarde, sobretudo os 2 partidos costumam alinhar com o Governo, portanto, na governação, neste caso o Bloco de Esquerda e o PCP, já disseram que poderão não estar de acordo com este Orçamento do Estado e, se tal não acontecer também, Marcelo Rebelo de Sousa já disse que a situação poderá obrigar a uma dissolução da Assembleia da República, se não houver, logicamente, o acordo entre os partidos que, objetivamente, apoiam um governo e que, neste caso, como sabem, é o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. E para os amantes da tecnologia, uma notícia atual que muita gente pode gostar de ouvir, porque afinal de contas tem a ver com a evolução tecnológica dos telefones. Estamos a falar do iPhone 13, cuja produção está prevista para este Natal. Em causa está a falta de chips para a produção dos telemóveis. Quem sonha com o iPhone 13 como prenda de Natal pode ter de rever as expectativas. A Apple não vai conseguir produzir os 90 milhões de aparelhos deste modelo que previa até ao final do ano, por falta de chips. Tim Cook já tinha antecipado esta possibilidade. A procura é muito forte e haverá menos 5 milhões de unidades disponíveis no mercado até ao final de 2021. Os talibãs reuniram-se ontem com uma delegação dos Estados Unidos e também da União Europeia no Catar. Na cimeira do G20, falou-se do Afeganistão e numa catástrofe humanitária.
Os talibãs do Afeganistão realizaram as suas primeiras conversações com uma delegação conjunta Estados Unidos, União Europeia no Catar esta terça-feira. Encontro que aconteceu no dia em que Ursula von der Leyen anunciou um pacote de ajuda da UE para evitar o colapso humanitário e socioeconómico do país, numa cimeira virtual do G20 organizada por Itália. O primeiro-ministro italiano diz que a situação é muito grave. A emergência humanitária no Afeganistão é muito grave. Os representantes das instituições internacionais, das Nações Unidas, falam de uma catástrofe humanitária. É preciso evitar que a situação piore e para isso é preciso apoio económico. Precisamos de evitar o colapso económico do país. E isso significa evitar imediatamente o colapso do sistema de pagamentos. Se os pagamentos não puderem ser efetuados, torna-se muito difícil fornecer assistência humanitária. O apoio do Bloco Forte Europeu destina-se ao povo afegão e aos países vizinhos que foram os primeiros a ajudar, frisou a Presidente da Comissão Europeia. O Secretário-Geral da ONU tinha pedido apoio para o Afeganistão, mas criticava as promessas não cumpridas dos talibãs às mulheres e meninas afegãs. Não há fim à vista para a erupção que continua a consumir a ilha de La Palma, nas Canárias. Ao fim de 23 dias, surgem novas correntes de lava do Cumbre Vieja. Cerca de 800 habitantes receberam ordem para abandonar as suas casas. Na ilha de La Palma, o vulcão Cumbre Vieja segue o seu curso imparável, obrigando mais 800 pessoas a abandonarem tudo. Esta terça-feira, a lava cobriu a zona industrial da ilha e destruiu a fábrica do cimento. A evacuação de novas áreas está a ser feita com calma, mas com muita angústia. Há 40 anos que vivemos aqui. A casa foi feita por nós. Espero que não chegue aqui. Não sei. Estamos a levar o que podemos, a fazer o que podemos. A ilha continua à mercê dos humores do vulcão, que despertou a 19 de setembro e já destruiu mais de 1.200 casas e centenas de hectares de terrenos e culturas agrícolas. Apesar de algum turismo vulcânico, os hotéis estão vazios. Com os voos a serem afetados pelas cinzas, não há visitantes, os terraços e as praias estão desertos. As reservas que estavam feitas têm vindo a ser canceladas e nem o Dia Nacional de Espanha, que tradicionalmente atrai muitos visitantes, salvou as esperanças do setor turístico, principal fonte de receitas da ilha. Bem, já estamos em contacto com o nosso advogado residente em Portugal, em Lisboa, Dr. Nelson Trezo. Hoje vamos falar de impostos em Portugal que não foram pagos. As finanças em Portugal não perdoam e esperam pela oportunidade para coletar. O Nelson Trezo já está connosco. Nelson, um telespectador deste programa, é importante dizer-te isso, que vendeu uma propriedade há anos em Portugal e não pagou o imposto devido. Aliás, aconselho do seu advogado que lhe disse que ele não possuía contas bancárias em Portugal, como tal talvez não fosse necessário pagar. Agora é herdeiro, com os irmãos de outra propriedade. Será que as finanças o vão penalizar? O mais provável é que o fisco, ou seja, as finanças, vão penhorar o quinhão hereditário, isto é, a parte que ele tem a receber da herança. Porque a máquina fiscal está muito bem oleada. E, portanto, o mais certo é isso que vai acontecer. Porque se, de facto, não tivesse bens em Portugal, o Conselho até não tinha sido mal dado. Mas a partir do momento que ele tem a receber, neste caso, em particular, uma herança, as finanças têm, de facto, um sistema informático muito, muito avançado e o mais provável é que ele venha a ter problemas. Ele está com receio que isso prejudique os irmãos. Vai prejudicar se ele não pagar, entretanto, as mais-valias. Ou seja, não vão deixar, as finanças não vão deixar que ele venda porque sabem que há uma dívida de um dos herdeiros. Ou pode ser que haja uma branca do sistema, isto é, que o sistema tenha uma falha e que a coisa passe. Isso agora é difícil de prever, Luís. É muito difícil de prever. Mas uma coisa é certa, que o sistema fiscal, que a máquina fiscal
está muito bem oleada, muito bem organizada, isso está. E é difícil de fugir ao pagamento de impostos. Por exemplo, uma pessoa que vá comprar uma casa, se tiver, ou neste caso vender uma casa, melhor dito, vender uma casa, se tiver dívidas ao fisco, não lhe deixam vender a casa porque quem vai comprar não emite um IMT, que é o Imposto Municipal sobre Transmissões. Portanto, só depois de pagar o imposto em dívida, ou o imposto devido, é que o fisco deixa que se emitam as guias do IMT e assim se possa fazer a escritura compra e venda. Eu tenho outra questão, é relacionada com as pessoas que vão a Portugal e que devem dinheiro ao fisco. Essas pessoas podem ser detidas no aeroporto ou presas por não pagarem? De maneira nenhuma. Isso é de facto um chavão que existe, mas que não tem nada a ver com a realidade. A pessoa só poderá vir a ser detida em Portugal se praticar um ilícito criminal. Ou seja, quem dever ao fisco ou à Segurança Social mais de 50 mil euros constitui crime. E, portanto, aí vai responder pela prática desse crime e vai ser julgado e, eventualmente, condenado ou absolvido, dependendo das situações. Não, a pessoa não, só será detida, suponhamos que a pessoa foi constituída arguida, ou que até nem foi constituída arguida, e que se ausentou do país, e ao ausentar-se do país e não comparecer perante as autoridades judiciárias, o que é que a lei penal portuguesa prevê? Que essa pessoa seja declarada contumaz, ou seja, uma pessoa foragida à justiça, que é o que vai acontecer agora, não concretamente em relação ao João Rendeiro, mas porque ele já tem um mandato de detenção internacional, mas é assim, uma pessoa que não se apresenta à justiça e que seja declarada contumaz, desde logo não pode renovar o bilhete de identidade ou o cartão de cidadão, não pode renovar o passaporte, porque isso é uma das consequências da contumácia. E, portanto, a pessoa só seria detida nessas circunstâncias. Ou seja, fugida à justiça, ter praticado um ilícito criminal e ser detida nessa medida no aeroporto. Todos nós sabemos que tu és um especialista um dos maiores especialistas em Portugal de direito sucessório. Só mais uma questão. 4 irmãos são herdeiros de uma propriedade em Portugal. 3 querem vender e 1 não. Qual é a solução para isto? É um problema. Basta um dizer que não quer, o negócio fica inviabilizado. E o mais certo é terem de partir para o inventário judicial. Ou seja, a partilha feita em tribunal. Porquê? Porque a partilha, neste caso, não está a ser conduzida de forma amigável. Está a ser conduzida em termos de litigância entre os irmãos. E o que vai acontecer é o inventário, que eu desaconselho porque os processos de inventário em Portugal levam anos a decidir. Não há nada como chegarem a acordo, um acordo extrajudicial, um compra a parte dos outros, ou os outros compram a parte de um, ou então todos vendem a terceiros e está o problema resolvido. Agora, não aconselho que haja essa litigância entre irmãos, porque isso vai prejudicar todos. Não é só aquele que diz que não, também vai prejudicar aqueles que dizem que sim. Muito obrigado, Nelson Terezo, excelente intervenção sobre estes temas. Agora, o ator William Shatner, com 90 anos, estrela da série Star Trek, foi o mais velho a deslocar-se ao espaço na nave Blue Origin esta manhã e partiu do Texas. O ator foi convidado pelo multimilionário Jeff Bezos e disse à chegada à Terra que a Terra vista do espaço é algo que nunca imaginou ser o que é. A nave navegou até 62 milhas acima da Terra e com gravidade zero o ator e os outros tiveram a oportunidade de experimentar o que poucos já fizeram, sentir-se no espaço. Com exceção de Shatner, os restantes tripulantes pagaram cerca de $250 mil para realizar esta espantosa viagem. Bem, já que estamos no espaço, talvez justifique falar de um furacão, porque vem aí mais um. Chama-se Pamela e sabemos apenas que é um furacão perigoso que pode ter um grande impacto em território americano. Os Estados Unidos já sofreram vários furacões mortais este ano. E, infelizmente, outro parece estar a caminho. De acordo com o National Hurricane Center, um furacão gigante está a aproximar-se da América do Norte. E se mantiver a sua trajetória atual, vários estados podem ser fortemente impactados,
por fortes ventos e chuvas. Nos últimos anos, os furacões tornaram-se mais comuns e parecem omnipresentes. Além disso, de acordo com o The Washington Post, 50 tempestades com nomes incomparáveis formaram-se nas águas quentes do Atlântico desde o início da temporada de 2020, com um recorde de 18, atingindo os 48, incluindo 7 furacões. É vital ter em mente que tempestades tropicais e furacões podem modificar rapidamente a sua trajetória. Portanto, se você mora no local onde os furacões são comuns, fique de olho nas previsões do tempo locais até que quaisquer avisos ou aviso seja retirado. A informação sobre este possível furacão mais um, a época dos furacões vai terminar em novembro, portanto, este ano tivemos bastantes, como já sabe. Chegamos agora ao espaço dedicado ao desporto. E para falar de desporto, tenho de lhe falar da recordista mundial Agnes Tirop, que foi encontrada morta esta quarta-feira na sua casa na cidade de Eton, no Quênia. Até ao momento, ainda não foram confirmadas as circunstâncias da morte e o caso está a ser investigado pela polícia do Quênia. A Federação de Atletismo do Quênia adianta, porém, num comunicado, que o principal suspeito da morte da atleta é o próprio marido. A SAD do Futebol Clube do Porto apresentou um resultado líquido consolidado positivo de 33,405 milhões de euros na época de 2020-2021. O melhor resultado de sempre, anunciou esta terça-feira a Sociedade do Clube da Primeira Liga Portuguesa de Futebol. E é tudo o que temos em relação ao desporto. Tempo agora para o valor do dólar americano em Portugal e também do real no Brasil e vice-versa. 0,86 na venda em Portugal ou no espaço Schengen, 1,15 para a compra. O real no Brasil a 5,54 para a venda, 0,18 para a compra. E chegou a altura agora de irmos para a previsão meteorológica. A nossa colega Catarina Rebimbas fez uma divisão daquilo que pode ser a evolução meteorológica da manhã e também dos próximos dias, portanto, nas comunidades onde há mais portugueses residentes. Na meteorologia para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 80 graus, Filadélfia com céu parcialmente nublado com 79 graus, Nova Iorque com céu parcialmente nublado com 79 graus, Boston com céu parcialmente nublado com 76 graus, Hartford com céu parcialmente nublado com 77 graus, Danbury com céu parcialmente nublado com 76 graus, Miami com trovoada com 85 graus, Palm Coast com céu parcialmente nublado com 84 graus, Los Angeles com sol com 78 graus, São Francisco com sol com 66 graus. E são estas as previsões para amanhã, quinta-feira. E pronto, chegamos ao final deste espaço de notícias. Daqui a alguns momentos, depois das mensagens comerciais, vamos regressar para a linha aberta. Fique connosco. Até já. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Faça a revisão do seu Volkswagen connosco. Peças originais do grupo Volkswagen, baterias, jantes, travões ao melhor preço e com atendimento personalizado em português. Aproveite ainda 10% de descontos em peças originais selecionadas. Só na Volkswagen Open Roads, em Bridgewater, New Jersey. Vem aí um dos melhores cantores da música popular portuguesa. Zé Amaro, o cowboy português, estará nos dias 19, 20 e 21 de novembro o mais esperado regresso aos Estados Unidos. No dia 19, em Yonkers, no Clube Português, dia 20, no Clube Português de Farmingville e no dia 21, na Casa do Ribatejo, em Newark. Para informações e reservas de bilhetes, ligue já para 908-868-9118. Zé Amaro.
A MAP Restaurant Supplies é uma empresa especializada em equipamento para a hotelaria e restaurantes. Em Newark, esta empresa familiar está apta a fornecer-lhe ideias para os seus projetos, por mais complexos que sejam, e uma gama variada e diversa em mais de 30 mil pés quadrados de espaço. Entregas em 24 horas para muitos dos artigos que temos em armazém. MAP Restaurant Supplies. Tem pessoal que fala inglês, espanhol e português para o assistir melhor. Contacte-nos. Estamos abertos ao público. Os grandes trabalhos de demolição e concreto têm um nome: Glowtrack Builders, uma empresa luso-americana que conta com profissionais de altíssima qualidade para os trabalhos de construção mais exigentes. Contacte Glowtrack Builders. Fale com Miguel Seixeiro no 2081 Carter Highway em Newark, ou então pelos telefones 973 412 7100 ou 973 494 3597. Glowtrack Builders. Maçãs frescas todos os dias nos supermercados Seabra Foods. A fruta é um alimento complementar à sua saúde. Diretamente da quinta, apanhadas à mão e em menos de 24 horas, você poderá comprar este produto natural de mais alta qualidade. Maçãs frescas todos os dias nos supermercados Seabra Foods. Qualidade e bom preço. Nos momentos mais complicados da vida, é preciso recorrer à ajuda espiritual de quem nos pode ajudar. Problemas de doença, casamento, trabalho, amor, dinheiro podem ser facilmente resolvidos com a ajuda de Sofia Espiritualista. Se não possui transporte próprio, Sofia desloca-se à sua casa. Escolha de 2 locais distintos em Pensilvânia e Newark e resolva rapidamente os maiores problemas da sua vida. Em Pensilvânia, no 819 da Eastern Road, em Warrington. Sofia Espiritualista. Mais uma vez, boa noite. Bem-vindo à Linha Aberta. Já sabe, se quiser falar connosco, tirar uma dúvida, alguma explicação, informação, pode ligar-nos para o 973-264-1462. Não se esqueça de baixar o volume da sua televisão e falar apenas pelo telefone. Eu disse que ia falar sobre a TAP. A TAP comunicou-nos hoje que praticamente todos os reembolsos foram feitos. No entanto, há alguns reembolsos, sobretudo feitos pelo cartão de crédito Discover, que já foram efetuados, mas cuja companhia ainda não creditou ou não creditou o valor do reembolso na conta desses clientes. É um problema técnico para resolver. Os outros problemas técnicos que a TAP quer conhecer e saber, que são muito poucos já, devem contactar, evidentemente, a TAP e tentar, ou então telefonar-nos também, contactar-nos, porque é necessário ter o número da sua reserva e o nome das pessoas no qual constam na lista de clientes que iriam embarcar ou de passageiros. É importante saber isto. Esta informação foi-nos transmitida hoje à tarde pela TAP e, portanto, esperamos que as pessoas fiquem já informadas sobre esta questão. Alguns problemas que existem são meramente tecnológicos ou técnicos, como quiser. São problemas relacionados com outras companhias que foram, digamos, terceiros a quem os passageiros recorreram para obter as suas viagens. Portanto, há problemas a resolver, mas cada caso é um caso e vão-se resolver todos com certeza absoluta. Também hoje a informação de que em Portugal a gasolina ultrapassou os 2 euros o litro de gasolina super. Mais de metade desta quantia é de impostos para o Estado, como é habitual. Portanto, se tiver algumas dúvidas, pode contactar-nos. A informação também do Canadá diz-nos que a partir de agora, portanto, já pode entrar no Canadá sem teste, apenas com certificado de vacinação. Portanto, já autoriza isso. Em relação aos Estados Unidos, hoje confirmou-se que a partir de novembro, dos primeiros dias de novembro,
será possível pessoas, passageiros da União Europeia, entrarem nos Estados Unidos por via aérea. Terão de ter consigo, portanto, um certificado de vacinação e um teste negativo, portanto, PCR ou antigénio. Importante referir também que hoje, mais do que nunca, se falou desta reciprocidade entre a União Europeia e também os Estados Unidos sobre a questão das viagens, que é uma questão que está a preocupar, mas já sabemos que a partir de novembro o presidente Joe Biden vai, a fim de contas, deixar que as pessoas possam viajar para este país, que é uma pretensão de muita gente em Portugal. Vamos para a linha aberta. Muito boa noite, estamos no ar. Boa noite. Olá, como está? Passou bem? Boa noite. Viva. Aqui é o Manuel Alves de Hicksville, Long Island. Muito bem, Sr. Alves, então. Olha, eu ontem esteve a ver o programa e houve 2 telefonemas, um de uma pessoa a fazer complaint da TAP que cancelaram os tickets e que ainda não devolveram o dinheiro, e depois teve outro telefonema da outra pessoa a dizer que essa pessoa que está a botar a TAP abaixo, que não devia falar assim. Eu também tenho os meus complaints, porque eu sempre viajei na TAP e viajei em abril e paguei por um bilhete $875. Isto em abril do ano passado ou deste ano? Para o Porto. Mas deste ano ou do ano passado? Este ano, em abril. Ok. E depois ainda me levaram mais $125 por uma mala. Uhum. Sim. E agora, em agosto, voltei a Portugal e por o mesmo bilhete levaram-me $1.500 e queriam mais $125 por levar uma mala. Eu só levei o backpack. Uhum. Então, eu estou-me a referir que a TAP não está, os clientes não estão a botar a TAP abaixo. A TAP bota a sala própria abaixo. Sim, tem passado por grandes problemas, tem toda a razão. Só uma pergunta que eu queria fazer. O senhor foi, portanto, em abril foi a Portugal e agora foi mais recentemente. Não lhe ficaram a dever nada, pois não? Não. Ótimo. Não. Agora, eu vou-lhe dar a informação em relação à bagagem. Quando o senhor compra uma tarifa básica, é importante referir que tem que ler que a tarifa básica só permeia as pessoas que levam um carry-on consigo, portanto, uma malinha que colocam a bordo do avião. E que a bagagem tem que ser paga, portanto, as malas de porão têm que ser pagas à parte. No entanto, há outra tarifa regular que já inclui o preço da bagagem. Portanto, é uma tarifa ligeiramente mais alta, não é muito mais alta. Agora, estes $125 eu tenho a certeza que o senhor os pagou no aeroporto, não foi? Não, eu não paguei porque eu não levei mala. Então, como é que o senhor pagou $125 por uma mala de porão? Foi em abril é que eu teve que pagar isso. Em abril. E o senhor pagou no aeroporto, não foi? Não, pagou à agência de viagens. O senhor pagou os $125 à agência de viagens, pois, sim, se tivesse feito a reserva pela TAP, podia ter antecipadamente pago esta mala por $85. Mas devia ser informado pela agência desta diferença. Portanto, essa agência devia-lhe ter dito que se pagasse pela internet, portanto, o valor seria mais baixo. Mas não informaram. Muitas vezes as agências também não informam. Portanto, já sabe que tem que ter a tarifa básica, não inclui mala, e depois tem várias tarifas, que inclui uma mala de porão, ou 2 malas de porão, ou se for em primeira classe, não paga as malas. Tem tantas diferenças que é preciso perguntar se inclui a mala ou não. Portanto, o senhor, quando comprar uma nova viagem, não se esqueça na sua agência de perguntar se é a tarifa básica ou aquela que lhe permite levar uma mala, porque assim não tem que pagar mais nada. Está certo? Pois. Outra coisa que eu queria explicar é que em 2019, infelizmente, a minha mãe faleceu, e levaram a TAP, levou por transportar o corpo da minha mãe para Portugal, $25 mil. E levaram-nos, por cada membro da família,
1.600 euros por cada bilhete. Pois, olha, o preço de tabela dos corpos que vão para Portugal é esse. Toda a gente sabe que é uma exorbitância, mas é uma prática comum de todas as companhias. Agora, a questão das pessoas que acompanham, portanto, o falecido a bordo do avião, se as viagens não forem feitas com antecedência, os preços praticamente duplicam. Sempre foi assim, em qualquer companhia. Portanto, o chamado a tarifa que o senhor tem se viajar de um dia para o outro é diferente de uma tarifa que seja marcada com uma semana de antecedência ou 2 semanas. Portanto, esta é uma prática comum de todas as companhias, não é só da TAP. A United faz a mesma coisa e todas as companhias viajam para Portugal. Portanto, esse é um aproveitamento que as companhias têm da desgraça das pessoas. Mas, infelizmente é assim, meu amigo. Infelizmente é assim. Por exemplo, já não terá que o fazer se levar as cinzas do falecido consigo a bordo. Pode fazê-lo também. Pagam uma tarifa mínima, mas um corpo, portanto, uma urna, paga de facto essa quantia. É uma pena, mas é a verdade. É. Certo, um grande abraço e muito obrigado também pela sua informação. Obrigadíssimo. Muito obrigado também. Boa noite. De facto, são pequenos pormenores que nos preocupam, porque, claro, se uma pessoa vai de um dia para o outro a Portugal é por uma emergência, e a emergência é paga de uma forma desumana, eu compreendo isso, mas as companhias aéreas são empresas e aproveitam-se dessas circunstâncias de viajar de um dia para o outro. E se a pessoa tem o azar de dizer que é mesmo por falecimento de alguém, então aí o preço chega a 3, 4 mil dólares por cada viagem. Como já disse, não é só um problema da TAP, é todas as companhias que voam para qualquer parte do mundo. É assim, é a regra. Portanto, aqui não culpamos a TAP de forma alguma, mas pronto, é aquilo que é e é aquilo com que temos que viver. Infelizmente é assim. Para o telespectador que jamais faleceu, os nossos mais sinceros pésamos e que tudo corra bem na sua vida. E agora, caros amigos, vamos para um breve intervalo e voltamos já a seguir com os aniversários. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Bem, eu estava a tentar seguir o que está aqui neste teleponto, mas aquilo que me diz é que chegamos ao fim desta parte relacionada com a informação e com a linha aberta e que agora só nos resta fazer uma coisa, que é dar os parabéns a quem faz anos. Portanto, feliz aniversário àqueles que nos contactaram e que nos pediram para lhe darmos os parabéns. Vamos ver quem são. Happy birthday to you, parabéns a você. Aqui marcamos pontos com as fotografias das pessoas e da comunidade que fazem anos. Maria Undina, 68 anos, muitos parabéns, muitas felicidades, que tudo corra bem. Maria Aurora, 55 anos, parece uma jovem, muitos parabéns, quando apagar as velinhas logo à noite, ou daqui a pouco. Elizabeth Ferreira, com 47 anos, muitos parabéns, Elizabeth, que tenha um dia feliz, na companhia da sua família também. Jackson Cunha, 6 aninhos, com ar de malandreco, simpático, muitos parabéns. São só 6 velinhas que ele tem que apagar. Portanto, não temos hoje aniversários de casamento, chegamos ao final do programa, como é habitual. Amanhã prometemos voltar à mesma hora com o Rico e Durães, aqui na SBT. Fique com a telenovela Amor, Amor, e em nome de toda a equipa, uma noite muito feliz para si. Até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.